Mais um Pixel Show Summer começando. O convidado de hoje é o Murilo Ferreira, advogado, pós-graduado em Direito Público e graduando em Economia na FAAP, especialista em consultoria, gestão e administração de empresas, é conselheiro fiscal da SP Obras. Em 2020, obteve a certificação internacional para implantação e fiscalização da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD. Tema super importante para todos. Murilo, é com você. Olá a todos, um grande prazer estar aqui com vocês nesse encontro. Meu nome é Murilo Ferreira, eu sou advogado especialista em Direito Público, consultor de empresas e com certificado internacional na norma ISO 27701, a implantação e fiscalização da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A palestra de hoje, realizada pelo Pixel Show, nós vamos falar sobre a LGPD e as suas implicações nos novos negócios. Nós vamos abordar quais os impactos da LGPD no seu negócio e dar dicas importantes para adequar a sua atividade, ainda que seja um negócio novo, ainda que seja um projeto que não tenha saído do papel, ou seja uma empresa já em funcionamento. Você que está assistindo essa palestra pode, ao final, enviar perguntas através do canal do YouTube, do canal do Pixel Show, ou diretamente pelo e-mail que será apresentado ao final da palestra. Eu vou ter um enorme prazer de responder as perguntas de vocês. Bom, dá início então a palestra, a esse encontro nosso, e é muito importante a gente iniciar essa questão da LGPD, essa elucidação, trazendo um contexto pelo qual a LGPD surgiu, né? Em meio a um ambiente de grandes guerras mundiais, os países em conflito que já faziam uso de atividades de espionagem acabaram atribuindo à informação uma valoração muito grande. Então, tem-se uma ideia de que a informação, o dado, é uma arma muito potente nesse ambiente de conflito, e informação e dados, tanto do seu próprio país, como dos países inimigos. Ou seja, o conflito militar, né, também passava pelo uso de técnicas de capturação, tratamento de dados, uma relevância bastante importante, uma relevância estratégica para os países que estavam em conflito. Mesmo depois de compreender essa relevância da informação, os países envolvidos se depararam com uma situação bastante delicada quanto aos dados da sociedade quando esses conflitos acabaram, né? Quando a gente chega num estado de fim de guerra, que os países estão bastante destruídos, não se sabia ao certo dados muito importantes em relação à economia, capacidades produtivas e várias outras informações que poderiam permitir com que os países se reorganizassem melhor e retomassem aí as construções das nações como um todo. E é a partir desse momento que se inicia um grande esforço, uma grande atividade de coleta de dados da sociedade para a tomada de decisões gerenciais políticas importantes para todas as nações. Essa atividade de coleta, armazenamento e processamento de dados foram feitas, né, tanto pelos estados, como também pelo setor privado, pelas empresas. E o objetivo era a manipulação dessas informações para compreender de forma mais detalhada o indivíduo, né? O Estado precisava gerenciar melhor as suas decisões, a tomada de decisões políticas, o gerenciamento das tomadas de decisões, e as empresas precisavam dessas informações para oferecer melhores produtos e serviços aos seus consumidores. A gente teve um avanço muito grande da tecnologia desde então, o armazenamento de dados evoluiu rapidamente, ele se expandiu no sentido de que a capacidade de armazenamento de informações, ela foi expandida, ou seja, informações que antes eram guardadas em espaço físico, né, como arquivos de papel, passaram com o tempo a serem armazenadas, guardadas em dispositivos periféricos. Muitos de vocês vão lembrar de disquetes, até hoje presente nós temos os pendrives, os HDs externos, e atualmente a gente está num momento em que as informações são guardadas em nuvens. A gente tem uma quantidade enorme de informações guardadas em espaços físicos bastante pequenos. Dessa evolução tecnológica e uma série de outros arranjos, nascem os Big Data, que são grandes centros de concentração de informação, que, aliados à inteligência artificial, que nada mais é do que a manipulação de informação de forma robotizada, por logaritmos, acaba colocando o indivíduo, né, que fornece essas informações, num lugar de pouca privacidade
e altíssima vulnerabilidade, na medida que o tratamento de dados ele é feito por robôs e máquinas, né? Então, a gente não tem, quando um tratamento de dados é feito de forma robotizada e automatizada, a gente não tem uma pessoa, um indivíduo ali para ter um senso crítico daquilo, do uso dessas informações. E como não se tem nenhum regramento para organizar melhor, para dizer o que pode e o que não pode, através dessa junção do Big Data e da inteligência artificial, a gente tem uma vulnerabilidade muito grande, com a qual, né, a União Europeia, que já vinha discutindo o assunto desde a década de 90, até antes, sobre regulamento de dados, passa a discutir isso com uma força ainda maior, com a intenção, né, com o objetivo de organizar de uma forma mais técnica, de uma forma mais clara, o tratamento de dados realizados por membros da União Europeia. Em 2016, sobrevém a GDPR, que é a General Data Protection Regulation, que é a GDPR, né? E em 2018, essa GDPR acaba tendo uma ampliação, ainda uma qualificação maior quanto à rigidez no tratamento de dados para os membros que estão ali, que fazem parte da União Europeia. A GDPR, portanto, é a regulamentação europeia para o tratamento de dados e é a norma que influenciou diretamente a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil. A GDPR influencia a LGPD no Brasil e é importante, então, a gente entender o escopo de regulamentação da proteção de dados aqui no Brasil. Essa proteção de dados é feita pela Lei Federal 13.709 de 2018 e seguiu as diretrizes da GDPR, como a gente falou. A lei entrou em vigor de forma parcelada, né? Vou explicar para vocês. Em dezembro de 2018, ela criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, nós vamos falar um pouco mais à frente o que é essa autoridade. Depois, em agosto de 2020, ela entrou em vigor em relação aos demais artigos, né? Em agosto de 2020, também era para ter entrado em vigência as penalidades e as sanções da lei, mas por conta da Covid-19, desses desarranjos, como todos econômicos, teve uma prorrogação das penalidades e sanções. Essas penalidades, elas passam a ter vigência, elas passam a ter implicação a partir do dia 1º de agosto de 2021 desse ano. As infrações como um todo, elas serão tratadas mais à frente desse nosso encontro, mas é importante vocês terem essa informação em mente. É a partir do dia 1º de agosto que essas leis passam, que essas penalidades e sanções passam a ser aplicadas. É muito importante a gente também falar nesse escopo da Lei Geral de Proteção de Dados, a quem que a lei se aplica. Essa lei é aplicada às empresas, a pessoas jurídicas, ela também é aplicada a órgãos públicos e também é aplicada a pessoas físicas que fazem o tratamento de dados com alguma finalidade econômica. Então, se você faz um tratamento de dados para pesquisas ou para questões que não tenham fins econômicos e você é uma pessoa física, a Lei Geral de Proteção de Dados não se aplica a você. Mas se você é um empreendedor e que faz o tratamento de dados com alguma finalidade econômica, a Lei Geral de Proteção de Dados também tem aplicação a você, e é isso que está previsto no artigo 4º da lei. Agora, é muito importante a gente passar por uma provocação, né? A gente falou um pouquinho de contexto de GDPR na Europa, de tratamento de dados, está falando um pouquinho sobre a LGPD, mas o que é a LGPD de fato e, principalmente, o que ela pretende proteger? Ela está pretendendo evitar? Qual é o tipo de situação que ela quer coibir? E a gente trouxe um pouquinho alguns casos práticos que trazem e que mostram essa vulnerabilidade que a lei tanto quer regulamentar. Uma matéria de 3 de janeiro de 2021 do Estadão traz o seguinte título, né? Regulação de gigantes e proteção de dados estão no horizonte de Biden. Então, a gente já consegue depreender que o governo, né, nesses próximos 4 anos dos Estados Unidos, vai pautar, vai discutir e vai regulamentar bastante essa questão de regulação de dados, porque lá na frente a gente vai ver como isso impacta no ambiente de negócios, no ambiente da atividade econômica como um todo. Então, todos os países precisam, de uma forma bastante urgente, regulamentar os dados para que eles se insiram nesse ambiente globalizado de negociações. Mas trazendo aqui um exemplo um pouco mais próximo de nós, uma coisa um pouco mais
palatável. Uma matéria também do Estadão, de 25 de janeiro desse ano, de 2021, traz o seguinte título: o vazamento de 220 milhões de CPFs pode ser o mais lesivo do Brasil, diz especialista, né? E aí você diz assim, como assim vazamento de dados de 220 milhões de CPF? Quais dados foram expostos, né? Eu tomei a liberdade aqui de grifar para vocês. O conteúdo do jornal diz o seguinte: na semana passada, né, laboratório especializado em segurança digital revelou o vazamento de dados de proporções gigantescas. São listados mais de 223 milhões de CPFs e junto deles estão informações detalhadas como nome, endereço, renda, imposto de renda, fotos, participantes do Bolsa Família e scores de crédito e muito mais. Ou seja, é fácil compreender a vulnerabilidade dessas 223 milhões de pessoas que tiveram seus dados vazados, porque a partir desses dados, pessoas mal intencionadas conseguem fazer uma série de atos ilícitos, atos que podem gerar uma série de danos, tanto à sua moral como danos patrimoniais. E isso mostra bastante essa sensibilidade que a lei tanto quer proteger. Selecionei aqui uma outra matéria também, do mês agora de fevereiro de 2021, o Ministério da Saúde sofre invasão e hacker debocha, né? Ele deixa uma mensagem, o hacker, a matéria dá a notícia de que o hacker acessou o sistema do Ministério da Saúde, deixou lá uma mensagem, esse site está um lixo, e ainda deixou uma mensagem dando dicas de como o Ministério da Saúde pode melhorar a segurança do site. Isso é uma informação bastante importante para a gente elucidar o que a lei está pretendendo proteger, o que a lei visa resguardar, por uma questão bastante óbvia. Informações ligadas à saúde, a gente vai ver um pouco mais à frente, dizem respeito a questões que podem causar um prejuízo muito grande para nós, e por isso elas são tratadas pela lei como informações, como dados sensíveis, e merecem e precisam ser tratados com rigor ainda maior. Também nesse campo da elucidação, eu trouxe uma outra matéria aqui, também do mês agora de fevereiro de 2021, dizendo o seguinte: informações e cartões de crédito de 12 milhões de brasileiros podem estar expostos em novo vazamento. Aqui eu selecionei para vocês quais dados foram vazados para a gente entender a gravidade disso tudo, desse vazamento de dados. Segundo o jornal, cerca de 12 milhões de brasileiros podem estar com suas informações expostas na internet. As informações foram colocadas à venda. O hacker publicou uma amostra do pacote roubado, apresentando dados como nome, e-mail, telefone, CPF ou CNPJ, senhas de acesso e números de cartões de mais de 12 milhões de contas. Vejam vocês, o exemplo é muito claro, o exemplo é muito fácil para a gente conseguir compreender a gravidade disso. Deixa eu perguntar para todos vocês, quem aqui está disposto a pegar uma cópia do seu RG, a pegar uma cópia do seu CPF, uma cópia do seu comprovante de endereço, sair na rua e dar para um desconhecido fazer o uso disso? Quem aqui está disposto a pegar esse jogo de documentos, né, e deixar numa praça pública para que a pessoa que você nem conhece pegue isso e faça o uso indiscriminado? Eu tenho certeza que ninguém está disposto a fazer isso, porque essa pessoa mal intencionada pode pegar todos esses seus dados e praticar uma série de atos que podem causar uma série de danos à sua pessoa, sejam danos morais ou danos patrimoniais. E é isso que a lei tenta evitar. Quando uma empresa faz o tratamento de dados, a gente vai falar um pouquinho mais à frente o que é o tratamento de dados, mas quando uma empresa faz o tratamento dos seus dados, ela precisa se responsabilizar pela segurança dele, porque se ela deixa os dados expostos para que qualquer pessoa entre e pegue, é como se a empresa estivesse pegando todos os seus documentos, fazendo uma série de cópias e distribuindo aleatoriamente para pessoas que ela não conhece. E isso a lei diz, não pode acontecer, as empresas precisam estabelecer uma rotina mínima de segurança, e é isso que a gente vai ver ao longo do nosso encontro. Agora, de toda a lei, que eu desde já deixo uma recomendação, deixo uma dica, é muito importante fazer pelo menos uma leitura da lei, procurar a lei no Planalto, no site do Planalto, pega o site oficial da lei, baixa a lei, dá uma lida nela para compreender do que se trata, mas de todas aquelas disposições, um primeiro contato, você que nunca teve a oportunidade de ler a lei, ou que você que já leu a lei e tem um pouco de dúvida, quais são as informações relevantes
que eu preciso saber sobre a LGPD. A lei contém uma série de artigos, princípios e regras, mas nós separamos alguns deles capazes de trazer uma ideia geral para você que está nos assistindo e compreender principalmente o espírito da lei, né? Para você sair daqui desse encontro sabendo o que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e principalmente como ela impacta diretamente no seu negócio. Primeira dica que eu posso dizer para vocês: é importante a gente saber exatamente o que a lei está tentando proteger. Esse é um passo muito importante para a gente entender o que está por trás da lei, o que está no escopo de proteção, quais são os fundamentos, e entender o que de fato a lei está tentando resguardar. Primeiro, é importante a gente saber que o escopo de proteção, né, qual que é o escopo, o que ela visa proteger. E uma dúvida que pode surgir logo de cara é sobre os dados protegidos pela LGPD. Se essa lei também protege dados físicos, né, como pastas, como documentos físicos, ou ela só protege dados digitais. Eu já adianto para vocês que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela protege também dados físicos. O artigo 1º da lei, ele logo de início diz que esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, vírgula, inclusive os meios digitais. Então, a gente aplicando aqui uma hermenêutica de interpretação da lei, eu afirmo para vocês que a LGPD, ela trata dados tanto digitais como dados físicos. Você que recebe algum tipo de documentação física, ainda que de forma temporária, do seu cliente, para fazer um scanner e depois devolver, por exemplo, fica responsável. Você é responsável pela tramitação desse documento dentro da sua empresa. Ainda falando sobre o artigo 1º, ele traz os fundamentos da LGPD, né? E agora nós passamos a falar sobre o objetivo da LGPD, qual foi a vontade do legislador ao criar a Lei Geral de Proteção de Dados. O artigo 1º fala que o seu objetivo é proteger os direitos fundamentais de liberdade. O seu objetivo é proteger os direitos fundamentais de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade do indivíduo, né? O artigo 1º contempla esse objetivo, traz esses princípios e logo em seguida, no artigo 2º, de uma forma um pouco mais exemplificada, ele traz 8 incisos e a gente selecionou 4 incisos para você extrair essa ideia, esse espírito da lei. O primeiro inciso, que trata dos fundamentos, é o inciso 1º, que fala do respeito à privacidade, ou seja, o tratamento de dados feito pela empresa, ele tem que ser feito até um certo ponto e parar num certo ponto onde começa a sua privacidade. O tratamento de dados, ele precisa dizer ao titular de dados o porquê que esse dado está sendo tratado e pedir autorização. Olha, eu posso entrar nessa sua privacidade ou não, né? Você quer me expor essa privacidade, você quer fornecer esses dados ou não. Ou seja, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais traz como um dos fundamentos o respeito à privacidade. Outro inciso que eu selecionei para vocês é o inciso 3º, que fala da liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião. E eu selecionei esse inciso para vocês porque ele é muito importante por uma série de fatores. Fica claro que a Lei Geral de Proteção de Dados não quer, em momento nenhum, atacar ou afrontar a liberdade de expressão, a liberdade de informação, de comunicação, de opinião e, portanto, a imprensa. Pelo contrário, na medida que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais tem a liberdade de expressão e esses outros valores como fundamentos, a gente tem aqui expressamente um resguardo à liberdade de imprensa, à liberdade de expressão, informação, comunicação e opinião. É um resguardo muito explícito e que torna claro o quanto é fundamental esse tipo de difusão de direito e informação para a nossa estabilidade como sociedade como um todo, né? Um outro inciso selecionado para vocês é o inciso 4º, que fala da inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. A gente vai ver ao longo desse encontro que um dos principais princípios, fundamentos e valores que a LGPD traz é de que o controlador que faz o tratamento de dados, a gente vai falar um pouquinho do controlador mais à frente, mas que o controlador faça o tratamento de dados respeitando a intimidade do indivíduo, a honra e a imagem. Portanto, essa inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem é um dos fundamentos da LGPD. E o 4º inciso que eu selecionei para vocês, que eu acho de fundamental importância também, diz respeito ao desenvolvimento econômico, tecnológico e à inovação. Mas existem informações que dizem respeito ao seu know-how,
dizem respeito a marcas, patentes, pesquisas, inovações, que elas não precisam, por uma razão bastante óbvia, serem expostas. Isso atrapalha o desenvolvimento econômico das sociedades como um todo. Então, a lei diz que os controladores têm a obrigação de expor alguns dados, de tornar público algumas informações, mas sim existem informações que são resguardadas pela própria Lei Geral de Proteção de Dados. Aqui é importante a gente passar, então, para a abrangência, né? Quais situações a Lei Geral de Proteção de Dados será aplicada? O artigo 3º diz que a lei se aplica em qualquer operação, né, independentemente do meio, do país, sede, ou onde estejam localizados os dados. Ou seja, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela diz no artigo 3º, inciso 1º, ela se aplica a uma operação de tratamento de dados que seja realizada no território nacional. Ou seja, não importa onde a empresa esteja sediada, se ela está sediada nos Estados Unidos, se ela está sediada na Europa. Se a operação de dados é feita no Brasil, a lei que se aplica é a LGPD. O inciso 2º diz que aplica-se a LGPD a atividade de tratamento que tenha por objetivo a oferta ou fornecimento de bens ou serviços, ou o tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional. E aqui também a lei deixa claro que se há uma oferta, né, ou um fornecimento de bens ou serviços ou bens, ou se o tratamento de dados de indivíduos que está sendo feito é de indivíduos localizados no Brasil, ainda que esse tratamento esteja sendo feito fora do Brasil, mas de indivíduos que estejam localizados no Brasil, a lei que se aplica é a LGPD. Ou seja, se uma empresa estrangeira recebe dados de indivíduos que estão localizados no Brasil, ainda que não sejam brasileiros, a lei que deve ser aplicada é a LGPD, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E o inciso 3º, por último, fala que a LGPD se aplica aos dados, quando os dados pessoais, objetos do tratamento, tenham sido coletados no território nacional, tenham sido coletados no Brasil. E aqui a LGPD também, ela é aplicada toda vez que os dados tenham sido coletados no Brasil, uma hipótese para vocês entenderem, de um indivíduo que sai da Argentina, está indo a caminho, por exemplo, da Europa, e faz uma parada aqui no aeroporto do Brasil. Quando ele está parado no aeroporto do Brasil, alguma empresa estrangeira faz a coleta dos seus dados para fazer alguma oferta de algum produto ou algum serviço. Veja, a gente está falando de um indivíduo que não é brasileiro e nem está de forma permanente no Brasil, ele só está transitando, né? Ele está fazendo uma transferência do Brasil para a Europa. Só que o fato dos dados dele terem sido capturados, coletados no território nacional, traz como vigência, traz a aplicação, a obrigatoriedade de vigência da nossa LGPD. A segunda dica, um segundo bloco importante que eu trago para vocês, como medida para vocês compreenderem um pouco mais sobre a LGPD, é saber exatamente quem é o quê, saber exatamente quem é quem, saber o que é o que, né? Compreender esses escopos que a lei traz, essas definições que a lei traz. Quais são as definições trazidas pela LGPD que são importantes para esse nosso encontro? Eu fiz uma divisão em 2 blocos para que você possa compreender melhor esses conceitos. Então, primeiro nós vamos tratar, por assim dizer, de pessoas, né? Nós vamos falar quem é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, muito embora ela não seja uma pessoa, ela se enquadra nesse bloco de quem é quem. E logo em seguida a gente vai passar para um segundo bloco para tratar os conceitos e definições que são bastante importantes para esse nosso encontro. Quem é quem segundo a LGPD? E aí o artigo 5º traz uma série de definições, ele traz 19 incisos, e a gente separou 8 incisos, 8 definições para você entender o escopo e o espírito da LGPD. O controlador, quem que é o controlador, que eu já citei algumas vezes ao longo desse encontro com vocês. O controlador, ele é uma pessoa natural, ou seja, uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Ou seja, o controlador é a pessoa que faz o tratamento de dados pessoais com alguma finalidade econômica, né, e precisa, por essa razão, por ser o responsável pela salvaguarda desses dados, estabelecer regras, estabelecer normas e diretrizes para que os seus colaboradores, para que os seus funcionários, para que os seus terceirizados também façam o tratamento de dados
de uma forma segura, conforme determina a lei. Ou seja, é o controlador quem detém o controle do tratamento de dados. É ele quem diz quais dados serão capturados, como esses dados serão capturados, como eles serão armazenados, por quanto tempo esses dados ficam armazenados na empresa, como é que esses dados serão destruídos, ou seja, ele quem detém o controle desses dados. Ele define, por exemplo, se ele vai disponibilizar, se ele vai transmitir, né, isso para um parceiro, para alguma empresa do seu próprio grupo ou não. Então, o controlador ele tem uma decisão, ele tem um papel fundamental nesse tratamento de dados e, portanto, ele tem uma responsabilidade muito grande em relação à atividade de tratamento de dados. Outra figura importante que eu selecionei para vocês é o operador. O operador é uma pessoa também natural ou jurídica de direito público ou privado, ou seja, ele é uma empresa, né, ou uma pessoa que exerce alguma atividade econômica, ou o próprio órgão público que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. A gente vai falar um pouquinho mais à frente o que é o tratamento de dados, mas o operador nada mais é, para vocês entenderem, do que um colaborador, um funcionário nosso, ou uma empresa que a gente tenha contratado para prestar um serviço nosso e que acaba fazendo o tratamento de dados. Quando você contrata uma empresa para fazer algum anúncio em nome da sua empresa, para fazer algum informativo para os seus clientes, essa empresa ou esse seu colaborador que faz essa atividade de enviar anúncio, propaganda para esse titular de dados, para esse indivíduo, ele acaba se enquadrando na hipótese de operador. E, por último, eu trouxe para esse momento a figura do encarregado, que é uma pessoa que vem sendo difundida, vem sendo debatida, tem sido objeto de questionamentos, porque é o famoso DPO, Data Protection Officer. É o encarregado, DPO é uma nomenclatura estrangeira para o nosso encarregado, que é a pessoa indicada pelo controlador e pelo operador para atuar, prestem atenção, como canal de comunicação entre o controlador e o titular de dados, né, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, quem que é o encarregado? O encarregado é o indivíduo que é nomeado pelo controlador, neste exemplo que eu vou dar para vocês, uma empresa. Ele responde como operador, como encarregado dessa empresa, e ele faz um diálogo com o titular de dados. Na medida que o titular de dados tem uma série de direitos e pode questionar a empresa sobre o tratamento de dados, a pessoa responsável para responder ao titular de dados é o encarregado. Mas o encarregado também é a pessoa responsável por fazer a interlocução com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É ele quem responde a ofícios, a intimações e quaisquer questionamentos que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados possa fazer em relação ao controlador. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as definições. Quem que é o titular de dados, né? Quem que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O mesmo artigo 5º traz, no inciso 5, o titular de dados como a pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto do tratamento. E aqui é muito importante dizer para vocês, quem que é esse titular de dados? Esse titular de dados nada mais é do que nós, somos nós, quando a gente entra numa loja física para ver um sapato, uma camisa, é bem difícil que a gente, só de visitar essa loja física, a gente forneça os nossos dados pessoais. Mas quando a gente faz o mesmo comportamento, quando a gente visita uma loja virtual, clica nesse produto, naquele outro produto, essa empresa, essa loja virtual, ela acaba capturando os nossos dados, ela acaba capturando as nossas preferências, e isso faz com que a empresa seja um controlador, porque ela está capturando os dados, e nós, como visitantes interessados naquele produto ou serviço, nós sejamos, portanto, o titular de dados. Isso acontece quando nós nos dirigimos a uma loja física para fazer a troca de um produto, uma camisa também, um sapato, a gente de aniversário, de Natal, a gente vai trocar, e o atendente diz, olha, eu preciso fazer um cadastro para você conseguir trocar, né? A gente vai trocar o produto, mas precisa fazer um cadastro aqui na loja, um cadastro de troca. Quando a loja faz a capturação desses dados, nós somos o titular desses dados. Isso acontece bastante quando a gente já teve a oportunidade de comprar um imóvel na planta, a construtora faz a capturação desses dados, lá na frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas ela acaba, às vezes, transferindo esses dados para outros controladores, para outros operadores, para a oferta de uma série de serviços.
esses dados que são capturados para preencher um contrato, para fazer um cadastro de troca, ou os dados que são capturados em relação às nossas preferências nesses sites, torna cada um de nós titular de dados. Preste muita atenção que quando a gente visita esses sites, essas lojas virtuais, no momento seguinte que a gente está passeando um pouquinho pelas redes sociais, a gente já começa a receber uma série de anúncios e propagandas que tenham relação com essa loja ou com esses produtos. Isso acontece por quê? Porque a empresa acaba fazendo de uma forma bastante automatizada, bastante robotizada, a capturação dessas nossas preferências e o tratamento de dados para ofertar serviços, produtos e bens. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que a gente já havia citado, quem que ela é nessa figura, nessa trama toda da LGPD? Ela é um órgão da administração pública, então ela é um órgão público que é responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da lei. Ou seja, é um órgão integrante da administração pública federal, tá? Mas a própria lei já prevê a sua possível transformação em autarquia, e aí, para vocês entenderem, ela vai acabar se tornando como se fosse o nosso Banco Central, como se fosse a Anvisa, que tem sido bastante debatida nessa questão de Covid. A gente tem visto cada vez mais a Anvisa aparecendo. A Anvisa, o Banco Central são autarquias, né, pertencentes à administração pública federal. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados hoje, ela é um órgão que pertence à Presidência da República, mas que já tem previsão na lei para que se torne uma autarquia igual a esses órgãos, o Banco Central, a Anvisa e vários outros órgãos e entidades que a gente tem notícia e sabe que opera regulando, fiscalizando e aplicando até multas e sanções quando acontece o descumprimento da lei. Trouxe aqui para vocês, ainda nessa questão de conceitos importantes sobre a LGPD, mas agora a gente vai conceituar e trazer outras definições importantes que também estão no artigo 5º. Mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre coisas, né, por assim dizer, conceitos e nomenclaturas. Qual que é a definição, então, de dado pessoal? O que é o dado pessoal? A lei diz no inciso 1º que dado pessoal é informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificada. Ou seja, é aquele exemplo que eu dei para vocês, que o dado pessoal é aquele que é fornecido pelo titular ao controlador. É aquela história de quando você visita uma loja física, você acaba entregando, fornecendo os seus dados para o controlador, para que ele possa fazer a manipulação desses dados e ofertar para você melhores produtos, ofertar melhores serviços de acordo com as suas preferências. O que deixa bastante evidente nessa questão de troca de dados, né, de transferência, de fornecimento de dados pessoais, é o quê? Quando você está fornecendo um dado pessoal para a empresa, ela está fazendo uso disso de uma forma, lembra que eu disse para vocês no começo do encontro, com viés econômico. Ela quer os seus dados não para armazenar e simplesmente tê-los ali e um dia usar. Ela quer os seus dados para estar te oferecendo produtos e serviços, ou seja, para exploração da sua atividade econômica. E é por isso que quando ela usa os seus dados pessoais, ali traz uma série de obrigações para que ela cumpra no sentido de resguardar o seu dado pessoal. Outro conceito muito importante diz respeito ao dado pessoal sensível. E a lei traz um conceito bastante amplo. A lei trata de definições sobre o dado pessoal sensível, e agora a gente consegue entender um pouquinho a diferença entre o dado comum e o dado sensível. O dado sensível é aquele que diz respeito à origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político. Ainda é dado pessoal sensível, tá? Aquele referente à saúde ou à vida sexual, ou dado genético, ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Veja que o núcleo do dado pessoal sensível traz uma série de dados que tornam o indivíduo bastante vulnerável. São questões que podem causar aí uma série de prejuízos à nossa pessoa, e por isso eles precisam ser tratados de uma forma mais rigorosa, né? Imagine que seus dados pessoais de saúde, por exemplo, sejam vazados, expondo uma doença que você possa ter tido no passado, algum tratamento médico pelo qual você esteja passando. Agora, você imagine que esses dados vazaram e, a partir desse vazamento, uma empresa, né, um plano de saúde, negue a fazer um contrato de plano de saúde com você, pois ele sabe que você tem uma doença pré-existente, né, e por isso ele não quer te atender.
Olha o prejuízo que o vazamento de um dado sensível como esse causou. Imagine que essa informação de saúde que vazou e que está na rede, ela possa ser determinante numa decisão de entrevista de trabalho. Você está passando por um processo de entrevista de trabalho, a empresa que está te entrevistando acaba obtendo esses dados, sabendo que você tem uma doença pré-existente, que você já fez alguns tratamentos médicos, e aí ela decide que ela não quer mais contratar você por uma questão de que essa sua questão de saúde pode trazer, de alguma forma, algum prejuízo para a empresa. Ou seja, são dados, né, os dados sensíveis, eles tornam o indivíduo muito vulnerável e, por isso, é muito importante a gente deixar bem esclarecida uma situação. É possível, sim, tratar os dados sensíveis, porém, né, o dado sensível, como ele é tratado, a lei prevê uma série de regras um tanto quanto mais rígidas. E a gente passa para um último conceito bastante importante, que a lei trata, que a lei fala, né, que é o tratamento de dados. O que é o tratamento de dados? A gente veio falando ao longo desse encontro, mas o que consiste esse termo tratamento de dados? O inciso 10 traz uma seguinte definição, né, a seguinte definição: toda operação realizada com dados pessoais, ou seja, aquelas que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, controle de informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Olha quantos verbos do tipo, né? Na nomenclatura jurídica isso chama verbo do tipo. Se a sua empresa pratica algum desses atos, alguma dessas ações, se ela só recebe um dado, ela está tratando. Se ela só faz a classificação desse dado, ela está tratando. Se ela faz a transmissão ou distribui, ela está tratando. Se ela só arquivar os dados, ela está tratando. Então, essa questão de tratamento, essa nomenclatura de tratamento de dados, ela é bastante ampla para não deixar de fora nenhum controlador que pratique algum desses atos. Vocês se lembram do exemplo da loja física, né, da compra de um apartamento ou da visita de um site de roupas que você fez? Veja como essas empresas todas, a loja física, a loja da internet, ou até a construtora ali que está te vendendo um apartamento, veja como essas empresas certamente estão tratando seus dados, né? Então, é uma operação realizada com dados pessoais, como a coleta, como a classificação, como a transmissão, distribuição, arquivamento, que acaba trazendo a obrigatoriedade desses controladores de se adequarem à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Um terceiro bloco aqui de dicas importantes diz respeito a você saber o que a lei espera das atividades de tratamento de dados. Ou seja, o que a lei está esperando, né, do controlador? O que ela quer que esteja presente nas operações de tratamento de dados? Ou seja, qual que é o comportamento que se espera daquela entidade que está fazendo o tratamento de dados? Ou seja, o que deve estar por trás dessa operação de tratamento de dados? E aí, a gente selecionou para vocês aqui o artigo 6º, que traz algumas definições muito importantes, que traz aqui princípios que estão por trás de todo o tratamento de dados. O artigo 6º é contemplado por 10 incisos, mas eu selecionei 4 para vocês. O primeiro deles é o inciso 1, que fala da finalidade, né? Ou seja, as atividades de tratamento de dados, elas deverão observar, além da boa-fé, o princípio da finalidade, que diz que é a realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos e explícitos, informados ao titular. Ou seja, o controlador deve deixar bastante claro qual é a finalidade pela qual ele está tratando os seus dados, né? Veja, a empresa precisa, o controlador, ele precisa deixar muito claro: eu quero os seus dados para poder enviar propagandas, eu quero os seus dados para poder entender melhor as suas preferências, e com isso oferecer melhores produtos e serviços, oferecer uma gama de benefícios para você que seja mais adequado às suas preferências. Ele precisa deixar muito claro que esta é a finalidade pela qual ele está tratando os seus dados. O outro inciso muito importante também do artigo 6º, que fala de princípios, né, que trata de princípios, é o princípio da necessidade, o inciso 3º. E aqui eu chamo a atenção para um termo que é muito importante para fazer um link com todo esse nosso encontro. A necessidade diz que existe uma limitação no tratamento de dados, ou seja, a limitação ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades.
Diz o inciso 3º, a atividade de tratamento de dados precisa se limitar ao tratamento no mínimo necessário para a realização das suas finalidades, com a abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades. Guardem esse termo, mínimo necessário. O controlador, portanto, ele precisa fazer um casamento, né? Ele precisa atrelar a necessidade do tratamento de dados com a finalidade do tratamento de dados. Vou dar um exemplo. Se eu estou comprando um sapato pela internet, por qual motivo a loja está me requerendo o título de eleitor? Né? Qual que é a finalidade dela ter o meu título de eleitor ali arquivado? Vejam, o termo mínimo necessário. Qual que é a lógica desse termo? Qual que é a lógica da lei? A lógica é fazer com que o controlador tenha guardado o menor número de dados pessoais. Porque se houver algum vazamento, se houver algum incidente de vazamento de dados, o dano, né, ao titular, ele seja o menor possível. Você imagine que uma empresa guarda uma série de dados do titular de forma indiscriminada, sem justificar o porquê, a necessidade, a finalidade dela guardar essa gama de informações e dados pessoais, e ela tem o seu sistema invadido. A gente vai ver um pouco mais à frente como isso pode gerar um impacto maior para o indivíduo, porque a empresa tinha um monte de dados ali que não eram necessários. A gente trabalha aqui também como princípios, dentre os 4 que eu selecionei para vocês, o princípio da segurança, que está previsto ali no inciso 7º. O que é essa definição de segurança? Traz como princípio a utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados, de situações acidentais ou ilícitas. Vejam que, ao impor como princípio a segurança, a lei destaca 2 pilares fundamentais. O primeiro é a aplicação de tecnologias de segurança, e o outro é a adoção de medidas administrativas internas nas empresas, né, no ambiente do controlador, que sejam capazes de impor segurança no tratamento de dados. Ou seja, além de ferramentas de antivírus, firewall e outras aplicações, o controlador também precisa estabelecer normas e regras internas para o tratamento de dados ser feito de forma segura. E, por último, a gente selecionou aqui, não menos importante, a prevenção, né? Toda atividade do controlador precisa estar pautada, né, no princípio da prevenção. O inciso 8 diz que a adoção devem ser adotadas medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais. Ou seja, esse inciso obriga o controlador a prevenir, né, a atuar de forma preventiva ao vazamento de dados e aplicar medidas que, caso o sistema seja comprometido, a sua rede ali de dados seja comprometida, ainda assim os dados estejam seguros. Imagine, por exemplo, um incidente de vazamento de dados em que um hacker consiga invadir o sistema de uma empresa. Porém, além de encontrar uma rede criptografada, né, uma aplicação de segurança que é a criptografia, você se depara com a situação da empresa manter o mínimo necessário. Lembra desse termo? Então, esse mínimo necessário ligado à criptografia são mecanismos que diminuem a hipótese, diminuem o risco do prejuízo do vazamento de dados. Porque quando aquele hacker conseguiu invadir a empresa, ele se deparou com uma série de aplicações ali que fizeram com que os dados estejam criptografados, ou seja, estão todos embaralhados, ele não consegue fazer uma leitura desses dados, mas ainda que ele consiga fazer, se ele conseguir a chave da criptografia, conseguir acessar esses dados, o princípio do mínimo necessário faz com que ele não tenha um monte de dados do titular, mas sim o mínimo de dados. Isso diminui, inclusive, o risco do vazamento de dados. A gente tem aqui, então, uma grande questão para refletir a respeito. O que a lei, portanto, exige das atividades de tratamento de dados? O que a lei, de fato, está esperando? Vejam, o controlador e o operador, segundo o artigo 37, eles precisam manter registro das operações de tratamento de dados. E o artigo 39 fala que o operador também deve realizar o tratamento de dados segundo as instruções dadas pelo controlador. Ou seja, a lei determina que todos aqueles que realizam o tratamento de dados façam registro e monitoramento das suas operações. Eles façam um treinamento das suas equipes e, acima de tudo, atualizem os seus sistemas e os seus colaboradores.
Isso é muito importante a gente chamar a atenção. A LGPD é uma lei como todas as outras e, por isso, ela sofre atualizações. Ela vai sofrer atualizações da própria lei ou vai sofrer atualizações das normas que serão editadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas também a gente tem um dinamismo que recai sobre a LGPD que diz respeito aos julgados, aos processos que forem levados à justiça e que tratarem de questões relacionadas à proteção de dados. Ou seja, é uma lei literalmente viva que vai se atualizando com o passar do tempo e, por isso, traz a obrigatoriedade para que os controladores mantenham os seus sistemas, as suas rotinas e as suas equipes atualizados com essas atualizações. Né? Sabendo que as tecnologias como um todo estão sempre sofrendo atualizações e melhoramentos, é certo que as normativas da Autoridade Nacional de Proteção de Dados também estarão em constante atualização e, por isso, o controlador precisa estar antenado para manter toda a sua rede de proteção devidamente atualizada. A gente tem aqui como um escopo muito importante para vocês compreenderem esse espírito da lei, os direitos do titular de dados, né? Ainda falando sobre definições da LGPD, é muito importante entender que o titular de dados, segundo o artigo 18, tem uma série de direitos e, portanto, o controlador, você, empreendedor, você, empresa, você que está formatando um projeto, como controlador, tem obrigações. Se o titular de dados tem direitos, você, como controlador, tem obrigações. São 9 incisos que o artigo 18 prevê e a gente selecionou 4 bem importantes para você entender o espírito da lei. O primeiro deles diz respeito à confirmação de existência de tratamento de dados. O titular tem direito de mandar um e-mail para você como controlador e você precisa responder através do seu encarregado se você trata ou não dados desse titular. Ele pode mandar um e-mail dizendo, olha, meu nome é esse, meu CPF é esse, eu quero saber se você tem algum dado meu ou não. É um direito do titular questionar o controlador em relação a isso e é uma obrigação do controlador responder esse questionamento. Outro inciso muito importante que eu selecionei para vocês é o inciso 3º, que fala que o titular de dados tem direito à correção de dados incompletos, à correção de dados inexatos ou dados desatualizados, né? Você imagina uma situação que você enviou ali 10 dados para o controlador para que ele fizesse uma ficha, para que você tivesse algum desconto, algum benefício, mas ele só cadastrou metade desses dados. Então, você tem direito de pedir para que esses dados sejam cadastrados de forma completa. Você também tem hipóteses em que os dados estão inexatos, né? Você imagine que você é brasileiro, nacionalidade brasileira, e está cadastrado lá que você é argentino, que você é chileno, americano. Esses dados estão inexatos e é um direito do titular e, portanto, é uma obrigação do controlador fazer a correção desses dados. E a terceira hipótese de dados desatualizados, a gente tem a hipótese de um indivíduo que, quando se cadastrou, era solteiro e agora está casado, ou era casado, agora está divorciado, por exemplo, ele tem o direito e o controlador tem a obrigação de atualizar essa ficha cadastral, esse banco de dados em relação ao titular. O terceiro inciso dos 4 que a gente selecionou para vocês em relação aos direitos dos titulares é o inciso 5º, que fala da portabilidade. A gente conhece um pouco de portabilidade por questões de linhas telefônicas de telefone móvel, né, celular, a gente pede portabilidade de uma operadora para outra, a gente tem essas questões de portabilidade bastante em questões de banco, né, instituições bancárias fazendo a portabilidade, você migrando uma conta de um banco para outro banco, e agora, independentemente de outras regulamentações, a Lei Geral de Proteção de Dados traz essa normatização de que o titular de dados tem direito à portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, né? Se ele fizer a requisição de que ele quer fazer a portabilidade, é um direito do titular e, portanto, uma obrigação do controlador. E, por último, né, de todos os incisos que a gente selecionou para vocês, o inciso 9 é o inciso mais traumático, por assim dizer, mas é bom você conhecer. O titular de dados tem direito de revogar o consentimento. Quando você fizer uma leitura mais pormenorizada da lei, você vai entender que para você tratar os dados do titular, você precisa de um consentimento, ele precisa autorizar você expressamente a tratar os dados dele, mas ele pode, por algum motivo, ele não precisa nem justificar, mas ele pode mandar um e-mail para a empresa e dizer, olha, eu não quero mais que você faça o tratamento dos meus dados, eu estou revogando o meu consentimento, eu quero que você exclua os meus dados da sua base de dados. Se a gente for tratar
essa obrigação ao rigor das normas técnicas da BNT, da norma ISO, o controlador, inclusive, é obrigado a fazer prova de que esses dados foram eliminados. Ou seja, o titular pode, por alguma questão, entender que a empresa não tem uma malha de segurança muito boa, que os seus dados estão expostos, e ele diz que ele resolve que ele não quer mais autorizar, eu não quero mais os meus dados tratados por esse controlador, por essa empresa. Ele pode simplesmente mandar um e-mail e discriminar ali, olha, se identificar, eu não quero mais que vocês tratem os meus dados, eu estou revogando o consentimento, você como controlador vai ser obrigado a fazer a exclusão desses dados da sua base de dados. Agora, em resumo, né, o que a lei tanto quer em relação à atividade de tratamento de dados, né, para a gente compreender, então, todo esse diálogo, esse bate-papo que a gente está tendo aqui, qual que é um resumo para a gente caminhar para uma reta final? Vejam, o que a lei tanto quer de fato, de qualquer indivíduo, seja ele pessoa física, pessoa jurídica, órgão público, seja lá quem for, que se enquadre na lei, naquelas definições que a gente tratou um pouco mais no início da conversa, quando você trata os dados do titular de dados, a lei exige que, primeiro, esse tratamento de dados seja feito a partir da criação de regras e normas para a proteção de dados. Isso é muito importante. Segundo, que o tratamento de dados seja feito com a aplicação de ferramentas de proteção de dados. Tem que ter ferramentas de proteção. Terceiro, que o controlador crie programas de educação e capacitação dos seus colaboradores. A gente estuda um pouco o tema, a gente consegue entender que um dos grandes fatores que acabam culminando, que acabam promovendo o vazamento de dados, é a falta de educação e capacitação dos colaboradores. E por isso a lei exige expressamente que os controladores, que as empresas como um todo, os órgãos públicos, promovam a educação e a capacitação dos seus operadores. E quarto princípio, quarto valor, espírito que a lei espera daquele que faz o tratamento de dados, que ele respeite os direitos do titular de dados. Vocês vão ver na leitura da lei que ele tem uma série de direitos, a gente passou por alguns direitos agora, mas o que a lei exige é que quem faz o tratamento de dados esteja sempre atento à gama de direitos que o titular de dados tem e que você respeite esses direitos. A gente chega aqui num ponto crucial, que é para falar de penalidades e sanções. A gente já viu um pouquinho o que é a lei, do que ela fala, de onde ela veio, um pouco de obrigações, um pouco de direitos, mas agora é importante a gente entender, né, quais são as penalidades e sanções que passam, né, isso é muito importante, elas passam a ter vigência, elas passarão a ser aplicadas a partir do dia 1º de agosto desse ano, de 2021. Então, a partir do dia 1º de agosto agora, você que está fazendo o tratamento de dados pode, em algum momento, ser questionado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados e, a depender da situação, de um vazamento de dados, de algum incidente, você pode vir a sofrer algumas das sanções pelas quais a gente vai passar. A gente tem 11 incisos no artigo 52, a gente selecionou alguns aqui bem importantes para vocês. Primeiro, a gente selecionou a advertência, né? A advertência é uma forma administrativa da Autoridade Nacional de Proteção de Dados dizer para você que você precisa, você está sendo advertido e você precisa organizar melhor aí a sua atividade, o seu tratamento de dados. Ou seja, você pode ter uma advertência formal através de um ofício, uma intimação, um documento remetido da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O indivíduo, né, o controlador também pode sofrer uma multa simples ou até mesmo uma multa diária. E eu não errei aqui não, gente. Aqui a multa simples ou a multa diária, ela está, primeiro, limitada a 2% do faturamento da pessoa jurídica, né, do grupo econômico, mas esses 2% também tem um outro teto que é de 50 milhões. E é isso mesmo, a multa pode chegar de 0 a 50 milhões de reais. Então, veja, se a gente está falando de uma multa simples, você pode levar uma multa de R$1.000, uma multa de R$10.000, uma multa de R$100.000 ou até 50 milhões de reais, sendo uma multa simples. Mas você também pode levar uma multa diária. Você imagina que você levou uma advertência para você corrigir alguns erros ali na sua atividade de tratamento de dados, e a autoridade disse que você precisa corrigir isso em 30 dias, né, e fazer prova dessa correção. E ela pode dizer, olha, depois de 30 dias que você não corrigiu isso, eu vou te aplicar uma multa diária de R$1.000 por dia, enquanto você não provar que você aplicou aí uma segurança mínima para o tratamento de dados.
isso é possível que aconteça também. Acabei passando aqui pela publicização da infração. O que é isso? É a Autoridade Nacional de Proteção de Dados tornando pública a infração que você cometeu. Então, você imagine que ela fez alguma auditoria na sua empresa, pediu um relatório de impacto de proteção de dados e entendeu que você não está cumprindo a lei e aplicou uma advertência. Mas ela disse que ela entende que aplicar uma multa pecuniária vai ser muito pesado para a sua empresa. Ela pode tornar, portanto, essa decisão de advertência pública. Ou seja, veja o quanto isso pode expor o seu negócio. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre questões de valor, de empresa, etc. e tal, mas esse ato de tornar pública a infração pode prejudicar muito o seu negócio. E essa é uma das penalidades e sanções previstas pela LGPD. A gente tem aqui, no escopo de sanções, a suspensão do funcionamento do banco de dados ou até a eliminação do dado. Então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, depois de feito uma auditoria, uma verificação na sua atividade de tratamento de dados, ela pode entender que, enquanto você não corrigir um erro, ela vai suspender a sua atividade ou o seu acesso ao banco de dados. Que é muito importante a gente ressaltar aqui, que eu acabei não falando, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela não depende de autorização judicial para cumprir a lei. Né? Ela não vai precisar provocar o Poder Judiciário. Ela, por ser um órgão público, ela tem autonomia, ela tem força suficiente pela própria lei para fazer cumprir essas penalidades. Então, se ela entender, em algum momento, que você não trata os dados dos titulares de uma forma segura, tal como determina a lei, ela pode determinar que você fique sem o acesso ao seu banco de dados. Ela pode suspender o exercício da sua atividade de tratamento, né, pelo período de até 6 meses. Ou seja, olha, eu estou te dando 30 dias para você corrigir isso aqui e até lá você não vai acessar a sua base de dados. E também pode acontecer da Autoridade Nacional de Proteção de Dados determinar a exclusão, né, parcial ou total do dado que está exposto, do dado que você acabou deixando vazar. Tem um processo que tramita na Justiça do Distrito Federal, ele é do ano passado, uma empresa que estava comercializando mailing, né, ela tinha aquele banco de dados grande, acho que todos vocês já ouviram falar em mailing, só que ela não tinha autorização dos titulares, mas ela estava vendendo um banco de mails por uma plataforma qualquer. O Ministério Público do Distrito Federal entrou com uma ação na Justiça e pediu uma liminar para essa empresa tirar esse anúncio do ar. E pediu, como uma determinação final, para que o Poder Judiciário condene essa empresa a uma extinção total da sua base de dados. Por quê? Porque ela não provou, a princípio, que ela tem autorização para comercializar esses dados. O Judiciário deu a ordem liminar, a empresa, no dia seguinte, teve que tirar o seu anúncio do ar, está respondendo o processo, e eu acredito que, como existe uma grande dificuldade dela pegar autorização aí desse banco de dados enorme, o final do processo talvez seja, de fato, a sentença, né, a determinação para a extinção, para a exclusão dessa base de dados. Ou seja, veja o quanto isso pode ser traumático para o seu negócio, na medida em que ele não se adequa à Lei Geral de Proteção de Dados. A gente caminha aqui para uma reta final para falar um pouquinho sobre como a LGPD gera valor para o seu negócio. Né? A gente falou um pouquinho sobre a lei, falou de uma série de escopos e determinações, mas agora é importante a gente entender, né, como é que a LGPD pode gerar valor para o seu negócio. Eu trago aqui para vocês 2 momentos, né, para a gente refletir um pouco a respeito disso. Primeiro, razões para estar em conformidade. Vejam, a prevenção a danos a clientes, parceiros e fornecedores no vazamento de dados, para mim já parece se mostra um grande valor para o dia a dia da sua empresa, para você se adequar ao máximo que você conseguir à LGPD. Você imagina o quanto que não é prejudicial para o seu negócio você ter um dado de um cliente vazado. A lei determina, inclusive, né, falar um pouquinho de detalhamento da lei, de regramento, a lei determina que quando você tiver conhecimento que algum dado vazou da sua empresa, você é obrigado não só a comunicar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas também comunicar o titular. Ou seja, você vai ser obrigado a comunicar ao seu cliente, parceiro ou fornecedor, que, olha, eu tive um incidente aqui de vazamento de dados e um hacker conseguiu roubar todos os seus dados pessoais da minha empresa. Vejam como isso pode ser bastante traumático, né? Ainda nesta linha de razões para estar em conformidade, esse é o termo
técnica, né, estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, é evitar a fragilização da marca, do nome e da reputação do seu negócio. Veja, vocês são empreendedores ou querem empreender, eu sou também empreendedor, a gente sabe o quanto a gente investe, o quanto custa a gente construir um nome, construir uma empresa, até que ela alcance um patamar sólido, e do dia para a noite a gente pode ter uma fragilização do nome do nosso negócio, da nossa reputação, porque um dado vazou e a gente acabou não tratando esse dado como a lei determina. Então é muito importante, como razão de conformidade, a gente proteger a nossa marca e a reputação do nosso negócio. Ainda nesse escopo de razões para se adequar à lei, a gente precisa entender que as sanções pelas quais a gente passou, né, tanto as sanções administrativas, de publicidade da advertência, da própria advertência, suspensão de funcionamento da atividade, de tratamento de dados, e principalmente as multas pecuniárias, elas são bastante traumáticas, né, para o nosso negócio, elas podem colocar o nosso negócio quase que numa ruína, e, portanto, é uma razão muito forte para a gente estar se adequando às determinações da lei. E ainda, para finalizar, as razões para estarmos de acordo com a lei, vejam, o fato de você, eventualmente, ser processado ou até ser condenado na esfera administrativa pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, não afasta a hipótese desse indivíduo, desse titular que sofreu um dano, processar a sua empresa. Né? Uma coisa não se confunde com a outra. Aqui a gente está falando de uma sanção administrativa e aqui a gente está falando de uma sanção judicial, que se esse indivíduo comprovar que ele sofreu algum tipo de dano moral, algum tipo de dano patrimonial, ele pode te acionar na justiça e isso trazer maiores prejuízos ainda. Né? Agora, não é esse viés como um todo que deve permear esse nosso encontro. Né? Um grande valor, um grande princípio que a gente precisa entender, que está simultâneo a essas razões, né? Ele caminha lado a lado com essas razões para a gente estar atendendo a lei, são questões que agregam valor ao seu negócio. Vejam, à medida que você tem uma atividade de tratamento de dados que esteja em conformidade com a lei, você acaba se inserindo num ambiente de negócios bastante aquecido, principalmente globalizado e de grandes negociações. Né? Você veja que você, quando tem a LGPD, você passa a estar apto a fazer negócios com grandes empresas que também têm LGPD. Você passa a se sentar na mesa, na rodada de grandes negócios e oportunidades. Você passa a se apresentar para o mercado como uma empresa capaz de cuidar e zelar dos dados dos seus clientes e parceiros. É importante a gente chamar a atenção aqui, a LGPD ela tem um princípio de solidariedade, né, e uma exigência verticalizada, que ela vem de cima para baixo. Né? Então, na medida que você transfere um dado para um colaborador, você transfere um dado para um parceiro, para um fornecedor, esse parceiro, esse colaborador, esse prestador de serviços, ele acaba sendo responsável por tratar esses dados. Então, o exemplo que a gente sempre dá é que quando você transfere a folha de pagamento da sua empresa para o seu contador, esse contador tem uma série de dados dos seus funcionários, inclusive dados sensíveis, por exemplo, ele pode ter dados ali de filiação sindical, pode ter dados de saúde, se o seu funcionário fez algum teste de Covid, enfim. Quando você transfere esses dados para o seu contador, se esse contador não tratar esses dados no rigor da lei, você acaba tendo uma responsabilidade solidária e você responde pelo vazamento de dados. A princípio, né, você responde pelo vazamento de dados que ocorreu com o seu contador. Então, as empresas, especialmente as multinacionais, que já vivenciam essa rotina bastante prática de tratamento de dados, passam a exigir que os seus principais fornecedores também tenham tratamento de dados no seu dia a dia. Por quê? A própria GDPR na Europa tem como pano de fundo o seguinte questionamento. Vejam, a gente trata os dados muito bem aqui na Europa, certo? Mas na medida que eu estou passando esses dados para uma empresa lá no Brasil, se não tiver nenhum regramento no Brasil para o tratamento de dados, aqui os dados estão protegidos, mas quando eles são transferidos para a minha matriz lá no Brasil, eles acabam ficando expostos. Então, as suas matrizes, né, as matrizes das multinacionais, acabam aplicando a Lei Geral de Proteção de Dados. E por uma razão bastante óbvia, elas passam e estão exigindo que os seus principais fornecedores também atendam à Lei Geral de Proteção de Dados, porque assim toda a cadeia, né, de trânsito
desse dado, a vida útil do tratamento desse dado pessoal acaba recebendo uma proteção. Então, esse é um princípio, esses são princípios, são valores muito importantes que você acaba atribuindo uma valoração, atribuindo um diferencial para o mercado e acaba se inserindo num ambiente de negócios bastante aquecido e principalmente globalizado, onde acontecem as grandes negociações. Para a gente partir aqui para a reta final, eu trago para vocês aqui 3 dicas importantes para adequar o seu negócio à LGPD. Você que acompanhou esse nosso encontro até o final, eu vou disponibilizar 3 dicas para você criar um ambiente mais seguro no tratamento de dados e aproximar, né? A gente tem o seu negócio aqui, a gente tem a LGPD aqui, a gente está, então, aproximando um pouquinho mais o seu negócio da proteção de dados que é trazida pela LGPD. A primeira dica é estabelecer regras impositivas aos fornecedores, parceiros e até clientes para cumprirem a LGPD, ou seja, fazer com que eles busquem informações sobre a lei e apliquem processos, apliquem rotinas que garantam a proteção de dados. A gente teve aqui no escritório uma série de clientes pedindo para que a gente refizesse alguns contratos. Por quê? Porque os seus principais clientes, as multinacionais, estavam exigindo que eles cumprissem a LGPD. O primeiro passo foi alterar o contrato, né, de prestação de serviço, declarando que essas empresas observavam, que essas empresas cumpriam a LGPD. Quando você impõe esse tipo de regra nos seus contratos com os seus fornecedores, você acaba indicando para ele uma obrigação que ele precisa cumprir. E aí, ele preocupado em não perder você como cliente, ele vai acabar procurando entender o que é a LGPD e se adequando aí às normativas da Lei Geral de Proteção de Dados. Essa é uma dica importante, é um dos primeiros passos que as empresas e os negócios tomam para adequar, para começar a aproximar o seu negócio dessa adequação da LGPD. Uma segunda dica muito importante é a aplicação de ferramentas, né, de segurança para o seu negócio. Antivírus, firewall e uma série de outras aplicações que podem ser inseridas no dia a dia do tratamento de dados da sua empresa, do seu negócio. Ou seja, a gente tem no mercado uma gama de ferramentas que protegem dados e você precisa procurar se inteirar o que cabe na sua empresa. Primeiro, a título de bolso, né, o quanto custa, para não ser, você também não precisa aplicar ferramentas que sejam muito caras, mas você precisa ter alguma aplicação com a qual você estabeleça um ambiente com uma segurança mínima na rotina de tratamento de dados. E uma terceira dica, uma dica de ouro, a gente já falou um pouquinho sobre ela, mas é muito importante ressaltar, porque às vezes as empresas entendem que isso não é importante, mas é tão importante que isso está expresso na lei, né? A terceira dica diz respeito, portanto, à promoção de treinamento e capacitação dessa equipe, né? Independentemente se você tem um colaborador, né, se você é o único funcionário da sua empresa, ou se você tem dezenas de colaboradores, você precisa promover o treinamento e a capacitação para que os comportamentos no dia a dia do vazamento de dados, eles sejam condizentes com a lei. Quando a gente estuda um pouquinho o tema, eu já ressaltei isso para vocês, um dos fatores que acontece, que contribui bastante para o vazamento de dados, é o comportamento inadequado do colaborador, que acessa uma página da internet que não deveria, que abre um e-mail que aparentemente é suspeito ali, não tem relação nenhuma com o trabalho, mas ele abre e aquilo acaba descarregando, né, fazendo download de algum vírus, alguma aplicação maliciosa ali para roubar dados. Então, esses comportamentos, tanto de colaboradores, fornecedores, parceiros e do próprio titular de dados, que tem a obrigação de resguardar o seu login, a sua senha, não ficar emprestando login e senha para ninguém, esse treinamento, essa capacitação, é uma dica muito importante para você aproximar o seu negócio cada vez mais dessa conformidade legal. Caminhando aqui para os finalmente, a gente tem aqui como fazer perguntas ao palestrante, né? Quais são os meios da gente se comunicar? Primeiro, pelo canal do Pixel Show no YouTube, você pode deixar a sua pergunta ou o seu comentário, que a equipe do Pixel Show vai encaminhar essa pergunta para mim e eu terei um enorme prazer em responder para vocês. O segundo meio para a gente estabelecer contato, tirar dúvidas, receber críticas e sugestões, é enviando um e-mail diretamente pelos canais de contato dos nossos sites. Eu possuo 2 empresas, sendo ela um escritório de advocacia e uma empresa de consultoria. Os sites Murilo Ferreira e Francisco Targino Advocacia e Consultoria, e sou proprietário também da Axis Projetos e Consultorias Estratégicas. Os sites são esses que estão na tela de vocês, ferreiraetargino.com.br e axisprojetos.com.br.
telefone de contato é esse que está na tela, vocês podem entrar em contato com a secretária, pedir para marcar uma consulta, um agendamento para a gente falar um pouco mais detalhado sobre algum questionamento, mas você também pode enviar um e-mail direto para o relacionamento@ferreiraitargino.com.br. Eu vou ter um enorme prazer de responder a todos vocês. Eu deixo aqui registrado meus agradecimentos ao Pixel Show pela oportunidade de promover esse encontro e propiciar o compartilhamento de experiências e relacionamentos que são tão importantes para nós, né? Agradeço você também, participante da palestra. Não esqueça de deixar o seu comentário e escrever enviando perguntas e sugestões. Sucesso a todos, espero ter contribuído com esse nosso encontro e fico à disposição. Até já!